Olá, meu irmão, minha irmã, desejo a você um período, não sei em que período você está escutando esse áudio do nosso podcast, mas que Deus derrame a graça dele sobre a sua vida, profetizo vitória sobre a sua vida, porque você é um escolhido de Deus para estar ouvindo a sua mensagem, ouvindo a sua palavra e buscando a presença do Senhor. E isso é maravilhoso. Deus se agrada daqueles que se curvam à sua palavra e buscam a sua presença e o seu ensinamento. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Eu sou William Toledo e você está no podcast Falando de Deus. E aqui nós estamos no 26º dia de uma vida com propósitos. Ensinamentos que estão trazendo crescimento para as nossas vidas, discernimento e desenvolvimento espiritual. E tem feito na minha vida toda a diferença. E tenho certeza que também está fazendo na vida de muitos. Porque a cada dia o grupo cresce, a cada dia mais pessoas estão acompanhando e entrando para poder aprender um pouco mais dessa palavra que é verdadeira. Já estudamos aqui que a palavra, a verdade liberta. E qual é a verdade? A palavra de Deus. Essa palavra maravilhosa que Deus deixou para que nós tenhamos como a sua palavra nas nossas vidas. E nós temos acesso a ela, nós temos liberdade para lançar mão dessa palavra e viver a plenitude do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Eu vou abrir o nosso estudo de hoje com o tema Crescendo nas Tentações. O que é crescer nas tentações? Por que as tentações nos fazem crescer? O que são as tentações? Tentação é pecado? Ou é a base do pecado? Então nós vamos entender isso. E o livro de Tiago, né? Na verdade a carta de Tiago às igrejas, Tiago era o irmão de Jesus, né? E um dos discípulos e apóstolos, né? Discípulos na verdade, né? Apóstolo foi Paulo, discípulo que foi levando a sua mensagem para as igrejas. E ele deixou essa carta às igrejas, uma carta de resistência, é uma carta que ajuda muito o cristão na sua jornada e na sua caminhada. Então, na sua oportunidade, leia a carta de Tiago. É uma carta que vai te trazer força, é uma carta que vai te demonstrar o amor de Deus e o quanto ele te fortalece nas tentações, ok? E o capítulo 1, no versículo 12, traz para nós o seguinte ensinamento. Feliz é o homem que não cede e não pratica ao mal quando ele é tentado. Por quê? Depois disso, ele receberá como recompensa a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. Coroa da vida é a vida eterna, né? Se nós resistirmos à tentação, se nós temos a força para resistir a essa tentação, é algo que nos forja e nos evolui sempre na presença de Deus, cada vez mais forjando o nosso caráter de Cristo, né? Nós vamos buscar sempre, fugindo da tentação, desenvolver o caráter de Cristo e naturalmente crescer. Por quê? Toda tentação na nossa vida, ela é uma oportunidade para a gente fazer o bem e crescer no caminho oposto daquilo que ela traz. Então, se uma tentação chega para você, né, quando você é tentado, quando você é lançado a praticar algo que não está conforme a palavra, não é questão de escrita, gente. Não é uma questão de estar escrito na Bíblia, eu tenho que fazer. Não tem nada a ver com isso. Bíblia não é livrinho de regras. As 10 regras para viver na presença de Deus. As 15 regras para você fugir do pecado. Não tem isso. A Bíblia em momento nenhum traz para nós até os próprios 10 mandamentos. Jesus disse, amar ao próximo e estará desenvolvendo os 10 mandamentos deixados por Moisés. Os 10 mandamentos eles vieram para delimitar regras para um povo que não tinha regras. Um povo que não tinha horizonte. Era o povo de Israel, que foi tirado do Egito. E nós temos aí a base desses 10 mandamentos para que nós possamos seguir, e se nós unirmos todo ele em amar ao próximo, ou amar a Deus sobre todas as coisas, isso já transforma a nossa vida, porque quando nós amamos a Deus, naturalmente o Espírito Santo nos convence de nós praticarmos os 10 mandamentos. E aí sim, nós temos a nossa vida plena. Só que nós somos tentados a todo momento. E a base para que nós possamos sair da presença de Deus é a tentação. E justamente essa tentação, que podemos simbolizar isso como escolhas, né?
A palavra tentação, aqui no nosso ensinamento de hoje, a gente pode transformar ela para a palavra escolhas. As escolhas que nós fazemos, as escolhas que nós buscamos, vão nos trazer a felicidade ou a alegria. Qual a diferença da felicidade e da alegria? Felicidade são as circunstâncias. Você comeu um belo churrasco, você ficou feliz. Você viu o seu time ganhar, você ficou feliz. Agora, o que é a alegria? A alegria é a constância. Você pode ter momentos de felicidade e uma vida plena em alegria. Como que isso funciona? É estar em Deus. A alegria vem de Deus. A minha alegria vem da alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a minha força. A palavra de Deus diz isso para nós. Então, ou seja, Deus estando alegre conosco, a nossa força estará em vigor. E naturalmente nós estaremos alegres. E teremos momentos de felicidade. Teremos momentos de felicidade que nós vamos estar sempre lançando mão deles. Tem um homem muito conhecido, até pela fortuna que ele tem e pelo que ele fez no mundo da Fórmula 1, que é o Bernie Ecclestone. Foi o fundador da Fórmula 1, um dos fundadores da Fórmula 1, um mega multimilionário. E ele disse: eu nunca fui feliz. Eu sempre tive que comprar a felicidade. Só que ele não tem esse discernimento de felicidade e alegria. Ele sempre teve que comprar. E comprou com mulheres, comprou com festas, comprou com bebidas. E ele sempre se sentiu sozinho, sempre se sentiu frágil. E ele falou que vive em um estado de eterna depressão. Ou seja, nós como cristãos, templo do Espírito Santo, temos que deixar esse Deus alegre estar em nossas vidas. Ele é quem vai fazer em nós o querer e o agir. É Ele quem vai estimular em nós essa busca pela felicidade constante e plena dentro da sua vontade. Então, ou seja, alegres em Deus e felizes nos momentos que Deus proporciona para nós. É nisso que nós devemos buscar, tendo Jesus como foco de todas as aflições. Porque eu e você temos dentro de nós um exército de maus desejos. E eu vou trazer isso para você em Tiago, no capítulo 4, no versículo 1. Se você puder abrir sua Bíblia, vamos lá. Tiago, no capítulo 4, no versículo 1, diz o seguinte: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Olha só, gente, de onde vêm as guerras? De onde vêm as lutas que nós temos conosco, entre nós, conosco e entre as pessoas? Vem dos nossos deleites, que nos nossos membros guerreiam. Nós brigamos com nós mesmos. Tem uma palavra de Lutero que diz: minhas tentações têm sido as minhas mestras em teologia. Ou seja, as tentações que vêm sobre nós é quem nos fazem buscar cada vez mais, devem nos fazer buscar cada vez mais a presença de Deus. Tem um outro ditado também que diz: o passarinho ele pode pousar na sua cabeça, ele não pode fazer ninho. E aí a gente entra a entender que a gente não consegue limitar o nosse pensamento. E o pensamento vem. E vir um pensamento não é pecado. Jesus já dizia: se seus olhos pecarem, se os seus olhos veem o mal, arranque-o. Tem como fazer isso? Tem como você arrancar seus olhos? Se seus membros pegarem, arranque-o. Não tem jeito. Então Jesus fala: é impossível você fugir da tentação, mas é possível você não pecar. É possível você não executar a ação, o ato do pecado, fugindo dessa tentação, entendendo as artimanhas e as estratégias de Satanás para poder trazer nas nossas vidas essas tentações. A palavra de Deus fala das raposinhas. Cuidado com as raposinhas, aquelas pequenininhas que passam debaixo da cerca para atacar o rebanho. Aquilo que você vai permitindo entrar na sua vida. Aquilo que vai trazendo com você uma visão de que não é certo. E você permite ambientes, meios, situações, dúvidas na palavra, colocar a palavra em xeque. Não, isso não é para mim. Isso não é para mim, não. Eu já evoluí nisso, não preciso tomar cuidado com isso, não. Não, isso é para outro povo, isso é para outras situações. Eu me controlo, eu não sou igual àqueles outros. Eu faço diferente. Essas raposinhas vão entrando nas nossas vidas, que são as tentações, que são as escolhas que nós devemos fazer, e vai nos moldando a um caráter que não é o de Cristo. Quantas vezes em uma decisão você tenta
pensar, inclusive, se a maioria faz e se tendencia a ir com a maioria. Ah, todo mundo faz isso, por que eu não vou fazer? E aí você coloca Cristo como tomador de decisão e você pensa se ele tomaria essa decisão que a maioria toma. Se ele faria essa atitude que a maioria tem. Não, Cristo não faria. E aí você se envergonha e fala, opa, que caráter é esse? O caráter da maioria ou o caráter de Cristo? E aí a gente começa a entender que as escolhas ou as tentações que vêm para a nossa vida em julgamentos pessoais, inclusive que nos afastam de Deus. Nós que estamos iniciando às vezes na fé, ou quando nós iniciamos na fé, achamos que temos que chegar a Deus perfeitos e não. Deus pede para que nós venhamos como nós estejamos, sujos da forma que nós estejamos, porque Ele quer limpar os carrapichos, Ele quer limpar o barro da nossa roupa, Ele quer limpar o sangue, o machucado que nós tenhamos, mas é com o tempo. O nosso caráter em Deus é desenvolvido com o tempo. E essas tentações, elas às vezes nos livram e nos tiram dessa presença magnífica que é o Espírito Santo, corrigindo e trabalhando em nós, desenvolvendo em nós, evoluindo para que Deus possa trabalhar nas nossas vidas e agir no nosso querer e no nosso mudar e moldar. Eu quero trazer uma outra palavra em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, onde nós vamos entender, né? Vou abrir aqui a minha Bíblia, 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8. Vamos entender o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E aí a gente começa a refletir numa outra característica da tentação. A todo momento, você será, ainda mais quando você busca estar na presença de Deus. Você começa a frequentar um ambiente espiritual, grupos de estudo da palavra. Quando você às vezes sai daquele ambiente, o ataque começa. Por quê? Estando ali, seu celular está parado, você não está lidando com o mundo lá fora, você em momentos de oração, você está falando com Deus e curiosamente, quando você sai da presença, a luta começa. Porque o inimigo das nossas vidas, dos nossos espíritos, que é Satanás, ele sabe muito bem aonde estão seus pontos fracos. Ele sabe aonde te atacar e aonde você muitas vezes dá brecha para que aquela tentação entre. Para que você comece a pensar, não adianta, quanto mais eu busco, mais luta me vem. Quanto mais eu estou atrás, mais aflição me vem. E é assim mesmo. Quanto mais você sai da presença dele, mais ele não quer que você fique. Quanto mais você busca a presença de Deus, ele está vendo que está te perdendo. Enquanto você está com ele, está tudo tranquilo. Está tudo na paz. Ele está administrando a posse sobre você. Agora, quando você sai dessa posse dele, ele está lutando. Ele coloca todos os advogados dele em cima para poder tentar lutar com você. E você não pode deixar isso. Por quê? Você começa, através das orações e da busca em Deus, pedir para que Deus nos revele. Nós vamos fazer essa oração daqui a pouco. Para que Deus nos revele aonde são as tentações que eu permito que o inimigo age na minha vida. Aonde ele já começou a fazer ninho na minha cabeça. E que eu tenho que destruir esse ninho, arrancar esse ninho e deixar que o Espírito Santo somente habite. Essa é a grande estratégia para fugirmos dessa ação do inimigo, que inclusive em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, nós vamos buscar aqui e entender, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4 e versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Está escrito, frase curta. Não deis lugar ao diabo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Não deis lugar ao diabo. Paulo dizia, apóstolo Paulo, depois vai para o irmão de Jesus, Tiago, disseram a mesma coisa. Não deis lugar ao diabo. Depois Tiago vem e fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós resistimos à ação do inimigo, à tentação, à força contrária, essa desmotivação que ele vem trazendo na nossa vida, essa ação de que não compensa, você está fazendo isso para quê, meu amigo? Isso não existe. Você está lutando, vai curtir, vai absorver, vai continuar fazendo o que você está perdendo seus prazeres, você está perdendo seus anos de vida, você está perdendo as oportunidades que estão vindo para você.
Ele está trazendo isso para a sua mente para que você não tenha uma vida plena e sua prisão está sendo feita. A sua vida continua aprisionada e você não está tendo a oportunidade de entender a maravilha que Deus tem para você após isso. E você fica preso, travado, amarrado, agarrado numa ação de que Ele te dá migalhas, Ele passa leite na sua boca, Ele passa mel na sua boca e você não tem condição de absorver o manjar que Deus tem para você. A liberdade que é viver pelo fruto do Espírito. Meu irmão, testemunho próprio. Você não deixa de fazer nada quando você está na vontade de Deus. Você perde vontade de fazer. Não tem essa de, eu vou beber, vou parar de beber porque eu gosto de beber e tal. Você perde a vontade. O Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida de certa forma que você não entende como é que aquilo não faz mais parte de você. Aqueles ambientes que você adorava já não são mais ambientes que você gosta. Você fica com desejo de estar todo momento na presença de Deus. Isso é natural, isso é espiritual. Isso não é uma ação da carne. Isso não é você que quer. É Jesus que faz em nós o querer e o fazer. E é Ele quem vai mudar essa história. Basta você lutar contra a tentação. E tem estratégia para isso. Como que a gente luta contra a tentação? Como que a gente resiste essa luta? Oração micro-ondas. Você já ouviu falar da oração micro-ondas? Deus fala para nós. Salmo 50, versículo 5. Peça a Deus em momentos de... Peçamos sempre a Deus em momentos de dificuldade, ações rápidas. Meu Deus, me livre da tentação. Me livre disso agora. Numa reunião onde uma escolha está sendo colocada para você fazer, peça para o Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo instantâneo. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, instrua. Testemunho prático meu também. Em determinado momento eu estava contra a parede para tomar uma decisão e eu fiz essa oração a Deus. Espírito Santo, não sei o que fazer. Meus irmãos, a reunião tomou uma direção completamente contrária e eu não tive que tomar a decisão. As próprias pessoas que estavam naquele ambiente finalizaram um determinado assunto, entraram em outro e tomaram a decisão por mim, que foi a melhor em Cristo. Eu não tinha condição de tomar aquela decisão, mas Deus tomou por mim. E assim devemos ser nas nossas vidas. Nós devemos agir em determinados momentos de entender se é eu que tenho que fazer ou se é Cristo, com o caráter de Cristo. Coloca Cristo no seu lugar. Haja como Cristo faria. Faça como Cristo faria. E que você vai tomar a decisão correta. E é esse gatilho que Deus traz para nós. Essa visão que Deus traz para nós. De poder clamar a Ele, buscar a Ele, que Ele vai estar conosco. Chamar a presença de Deus. Ele fala nesse Salmo 50, no versículo 15, clame a mim no dia da angústia e eu livrarei e você me honrará. Clame a mim no dia da angústia e eu livrarei. É uma promessa de Deus para nós. É uma promessa de Deus para as nossas vidas. Ele não está falando que talvez se você clame a mim eu te escute. Não, clame a mim no dia da sua angústia, no momento da sua angústia. Lembra dessa oração micro-ondas. Se você riu daí de onde você está, leve isso em consideração. Faça uma oração rápida, instantânea, para que você possa saber e entender a plenitude de Deus, porque essa oração, eu tenho certeza, ela chegará com o seu coração a Deus, porque será uma oração no momento da angústia. Não é uma oração de ganho, é uma oração de auxílio, e essas orações são as que mais agradam a Deus. Lembra da oração de Salomão, que pediu a Deus auxílio para poder gerenciar o seu povo e sabedoria, e Deus deu muito mais a ele do que sabedoria, ele deu riquezas, porque Salomão se demonstrou um homem apto a administrar e ser mordomo das coisas de Deus nessa terra. Você tem características de mordomo? Você tem características de alguém que, se Deus colocar algo na sua mão, você não vai apenas se lambuzar com tudo aquilo e também vai ceder e doar para as pessoas que estejam à sua volta? Esses são os caráteres de Cristo que nós devemos buscar. Essa é a dimensão de Cristo que nós devemos sempre buscar. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? E eu quero te convidar para a gente fazer uma oração. Para que Deus traga a nós essas estratégias, essa força que vem de Deus, essa alegria que vem do coração de Deus para nós, para que a gente possa sempre estar pleno e constante na presença do Senhor, fugindo dessas raposinhas, dessas tentações e fazendo as escolhas corretas em Cristo, porque somos homens e mulheres segundo o caráter de Cristo. Então, onde você estiver, por favor,
Feche seus olhos, se você puder. Entre comigo em oração e em canal direto com Deus, porque nós vamos pedir a Deus essa força e esse discernimento para fugirmos e que Ele revele em nós o lado que somos fracos, para não sermos mais tentados nisso e que sejamos fortalecidos nessa área. Amém? Senhor, nosso Deus, é com muita graça, Senhor, que entramos na Sua presença, buscando do Senhor a revelação em nossas vidas, buscando do Senhor o discernimento em nossas vidas, daquilo, Senhor, que nós somos fracos e frágeis. Senhor, às vezes nós lutamos e andamos, ó Pai, muito próximo do pecado e sabemos que não temos força para resistir isso. Então, Senhor, revela a nós como nós devemos agir e as estratégias que nós devemos ter para fugir de Satanás, das estratégias de Satanás para nos derrubar. Que as tentações, Senhor, que passam em nossas mentes e vêm como oportunidade, como bandejas, ó Pai, cheias e aparentemente do Senhor, possam ser, ó Pai, distinguidas pelo Espírito que habita em nós, demonstrando, ó Pai, que só o Senhor pode nos ajudar a sair e livrar dessas tentações. Mostre-nos, ó Pai, o caminho real do Senhor, para que possamos fugir do inimigo e ele desistir de nós, porque somos constantes na sua presença e não inconstantes, estando aqui e ali, porque assim ele tem mais facilidade para nos atacar. Mas estando completamente debaixo das suas mãos, ele sabe, e ele vai desistir com todas as suas hostes malignas. Nós temos a certeza de que é o Senhor que vai revelar em nós o seu poder e nos proteger, porque a sua palavra nos garante isso. Nós te agradecemos, Pai, nos colocamos na sua presença como servos que buscamos ser fiéis a ti. Somos fracos e frágeis, mas precisamos constantemente do seu poder sobre nós, nos convencendo, assim como essa palavra que está sendo dita, para que possamos mudar e moldar as nossas vidas segundo o caráter de Cristo sobre essa terra. Te agradecemos, engrandecemos o seu nome, pedimos que continue conosco, nos guiando e direcionando em tudo aquilo que venhamos fazer, debaixo das suas poderosas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, mais uma vez pela sua vida, por nós estarmos juntos aqui, aprendendo sobre essa palavra, ouvindo e crescendo, juntos, na presença do Senhor. Amém? Nós estaremos no próximo episódio, falando um pouco mais sobre a palavra de Deus e aprendendo em como viver uma vida com propósitos e debaixo do propósito do Senhor. Amém? Glória a Deus e até lá. Um abraço.